como a resolução do CREF pode ajudar o nutricionista. Eu não sei se você viu, mas dia 12 existiu aí uma publicação, né, da resolução do CREF de São Paulo, dizendo sobre a atuação do professor de educação física na área de suplementos alimentares. E o CRN3 já se posicionou, está tomando as providências cabíveis aí, mas a gente sabe que isso demora, então enquanto isso, eu quero mostrar a minha visão para você entender como isso pode ajudar o nutricionista, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto importante da gente entender, isso já acontecia, não é verdade? Você vai concordar comigo? Isso já acontecia, sempre aconteceu. E o profissional que faz isso, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está sendo antiético, ok? Então, ter uma resolução sobre isso, muita gente está falando que abre brecha, eu não acredito que abre brecha, porque se você for ver na publicação que eu fiz lá no feed, o tanto de professor de educação física comentando que acha um absurdo. E até mesmo professor de educação física agora está fazendo nutrição. Então, gente, aquele profissional que tem caráter, que é ético, ele vai continuar sendo. O profissional que é antiético também vai continuar sendo, tá? Mas qual que é o ponto positivo que eu vejo agora? Antes não existia regulamentação em relação ao conselho deles. Agora existe, tá bem claro, tá bem, né, escrito ali. E isso, será que não vai nos dar um respaldo para conseguir denunciar perante o conselho deles, o que antes a gente não conseguia? E aí a gente entra no segundo ponto, tá? Que eu quero colocar aqui como reflexão. Tá bem claro no artigo 1º da resolução, eu mandei até lá no grupo de estudos para quem quiser ler na íntegra, tá? Tá bem claro lá o seguinte, ó, eles podem aconselhar, informar e esclarecer no que tange aos aspectos qualitativos. Então, quer dizer, eles podem falar o que é aquele produto, normalmente para o que é indicado, mas eles não vão poder, gente, dar a prescrição como realmente é, de dose, horário, por quanto tempo utilizar. Então, isso não está garantido na resolução deles, tá? Pelo contrário. E a gente sabe como aconselhar é muito importante. Quem é profissional da saúde sabe, gente. Quando a pessoa quer fazer cagada, sabe aquela música? Não preciso de ninguém para... Eu não vou falar a palavra aqui. Mas quando a pessoa quer, gente, ela procura no Google, ela pega a receita do vizinho, ela vai até o inferno para poder fazer, né? Então, normalmente o professor de educação física é quem encontra aquela pessoa mais vezes na semana, é quem às vezes tem uma possibilidade de conversar por mais tempo e muitas vezes ele presencia a pessoa tomando um negócio que ela não pode. Então, aconselhar, gente, é extremamente necessário. Se ele souber o que ele está fazendo, ele precisa saber o que está fazendo, é claro. Mas se ele um hipertenso tomando um pré-treino, por exemplo, aí ele vê aquilo acontecer, ele não vai falar nada, vai ficar quieto. Tem que aconselhar. Ele vê um cara lá, sei lá, com a barriga imensa, síndrome metabólica, tomando whey com um monte de maltodestrina lá, logo depois que acaba o treino. Não vai falar nada? Gente, é a mesma coisa no consultório de nutrição. Se a pessoa chega pra mim e fala, eu faço caminhada, mas eu tô aqui porque eu quero hipertrofia, eu quero aumentar a massa muscular. Gente, eu vou olhar para ele e vou ter que aconselhar, vou falar, caminhada não é o exercício mais indicado para você aumentar a massa muscular. Procure um professor, um profissional para te orientar o exercício mais específico, porque, gente, o plano alimentar pode estar específico para isso, mas se não tem estímulo do exercício, isso não vai acontecer. Então, é a mesma coisa, tá? E aí a gente entra no terceiro ponto, né, de reflexão, que é em relação ao que está escrito também lá na resolução, ó. No parágrafo 2º, está escrito o seguinte: para dar esses esclarecimentos, exige pleno conhecimento técnico e que ele tem responsabilidade ética, civil e criminal. Isso aqui, gente, é muito positivo, né? Porque se a gente for pensar, nem o nutricionista sai bem preparado para prescrever suplementos. Você sabe muito bem disso, você vai concordar comigo. Imagina o professor de educação física. Só para vocês terem uma ideia, sabe qual que era o problema antes? Eu recebia muitas e muitas mensagens, por exemplo, de professor de educação física. Eu posso me inscrever, fazer um método de prescrição nutricional no exercício, eu vou poder prescrever suplemento? E aí eu sempre expliquei, olha, não vai. Para prescrever você tem que ter a faculdade de nutrição. Isso vai te dar o conhecimento. Então não resolve fazer. Então não quero fazer. Gente, aí pensa comigo, você acha que esse professor, ele estava só querendo um certificado, né? Assim, queria ter um respaldo ali de certificado. Mas você acha que ele vai parar de fazer isso? Certeza que ele já fazia e vai continuar fazendo. Agora, com a resolução, qual é a mudança que eu espero, né? Vamos ter uma esperança aí. Que isso incentive esses profissionais a estudarem profundamente, gente, sobre o tema. Isso, aí a gente cai em duas opções, né? Ou ele
começa a se colocar no lugar dele e percebe que realmente, gente, até no GPS aqui eu coloco pontos de atenção, ó. Todo suplemento ele vai começar a ver, nossa, aí tem aqui, ó, tríbulos terrestres, pode dar efeito ali em doenças cardiovasculares, alterações sexuais, pode levar ao doping, pode causar distúrbio do sono, esgotamento, fadiga, hipertensão. Putz, é perigoso ficar falando sobre tríbulos. Gente, quantas pessoas tomam tríbulos aí aleatoriamente porque alguém indicou? Então, ou ele começa a perceber a importância, né, e a preocupação que é prescrever uma coisa sem saber para a pessoa, e se coloca no lugar dele, ou ele vai continuar prescrevendo, só que agora ele responde civil e criminalmente sobre qualquer efeito aí na saúde do praticante que ele orientou. Isso está lá escrito, exatamente o que está escrito na resolução, ou seja, agora ele responde sobre isso. E aí, para a gente encerrar, eu coloco aqui também sobre outro parágrafo, né, que é o artigo 2º, que está lá bem escrito, ó, não faz parte das atribuições do professor de educação física fazer dieta ou plano alimentar, e que ele deve encaminhar para o profissional qualificado. Então, por que a gente está vendo tanta ameaça nessa resolução? Será que a gente está realmente preocupado com os nossos pacientes, querendo que realmente existam mais profissionais aí habilitados e aconselhando de forma ética, né, e responsável? Ou a gente está preocupado mesmo com o professor de educação física substituir o nosso trabalho? Agora me diz, na real, quando que o professor de educação física não vai substituir o trabalho do nutricionista? Quando o nutricionista for preparado, atualizado, entender exatamente das demandas do exercício, né, para conseguir prescrever com assertividade, para solucionar as queixas do paciente, eu sempre repito isso para vocês, transformar a vida dele, gente, com estratégia, né, com um raciocínio ali clínico, a gente sabe como é complexo. A nutrição tem muito potencial e é muito mais que o uso de suplemento, a gente sabe disso. Agora, profissional meia boca, que faz as coisas aí, né, padrão para todo mundo, que não individualiza, é o que tem de monte, tanto na nossa área quanto em outras áreas. E aí, esse tipo de profissional é que mancha a nossa profissão e que faz a pessoa desistir do nutricionista, desistir do professor de educação física quando é na área deles, né? E aí sim, vai procurar a recomendação com coach, com um outro profissional, ou até mesmo com pessoas sem formação. E aí? Realmente, do que você tem medo?